Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes. Estamos com mais um programa Leis do Sucesso. E a reforma da Previdência, para quem não sabe, começou a valer no dia 13 de novembro de 2019. Porém, passados, mais de um mês, ainda a gente não tem o sistema do INSS, ele ainda não está adaptado para o pedido do benefício. Então, com isso, o segurado deve ficar atento e saber o tipo de solicitação que ele tem que fazer ao Instituto, o tipo de solicitação que ele vai fazer para o INSS para não ficar no prejuízo. Então, as opções disponíveis no site é meu.inss.gov.br na Central 135, mas elas não estão atualizadas, então não há uma data exata de quando os sistemas estarão atualizados com as novas normas. Mas não poderão permanecer sem atualização por muito tempo. O ideal é contar com a ajuda de um especialista para não pedir a aposentadoria no escuro. Mas, se você não conseguir esse auxílio, o segurado pode pedir o benefício e depois ver se aceita ou não o que foi concedido. A desvantagem é que quando ele desiste, ele perde o valor dos atrasados. Então, a reforma, ela criou as idades mínimas de 65 anos para os homens, que já era, mas tinha outros tipos de aposentadoria, mas agora sim, criou as idades mínimas de 65 e 62, na aposentadoria dos 65 homens e 62 mulheres, mas elas não começaram a valer imediatamente. Então, quem estava no mercado de trabalho tem direito de entrar numa das 5 regras de transição, tá? O INSS diz que montou uma força-tarefa para mudar os sistemas e começar a conceder as novas aposentadorias. Segundo o órgão, há um esforço concentrado de servidores e programadores que trabalham nos ajustes de 6 sistemas de concessão. Então, no momento, afirma o INSS que estão habilitados para operação sistemas para concessão de salário maternidade, auxílio-doença, auxílio-reclusão, benefícios de prestação continuada ao idoso, que é o LOAS, e a pessoa com deficiência, e a pensão especial destinada às crianças com microcefalias decorrentes do Zika vírus. Então, a preocupação do INSS é com prejuízos futuros, porque uma simples falha na especificação de qualquer regra pode gerar benefícios concedidos ou indeferidos de maneira indevida. Bom, o INSS, ele indefere a torto e a direita, Então, você entra, as análises agora dos benefícios, elas estão precárias, você entra, você arruma, teve um caso que a gente arrumou todo o CNIS, e levou toda a documentação para arrumar o CNIS, para já na sequência pedir aposentadoria, e o INSS simplesmente, a gente juntou uma ação trabalhista, ele não analisou, concedeu o benefício, só que sem analisar essa ação trabalhista. Então, a gente vai entrar pedir a revisão, e a gente já sabe que vai demorar, não vai responder, e imediatamente a gente já entra com uma ação contra o INSS para considerar esse período da ação trabalhista, porque sequer foi analisado. Por quê? Porque eles estão com excesso de trabalho. E excesso de trabalho, a pessoa começa a fazer, ela tem, assim, uma cobrança grande. E aí começa a fazer de qualquer jeito. Então, a gente tem benefícios aí concedidos. Tem benefício que no próprio INSS, no site, dava o tempo correto, aí você entrava, isso antes da reforma, você entrava com benefício indeferido, falta tempo. Mas se o próprio, se na própria simulação do site dizia que tinha, aí o próprio INSS indeferia. Olha, tá o caos.
Simplesmente está o caos. Eles vão ter que se organizar porque do jeito que tá, vai parar. Tá muito complicado. Você entra com benefício, demora meses, quando sai não analisa, muitas vezes indefere o que o próprio sistema deles dizia que podia pedir. Ou seja, tá totalmente bagunçado. Então, uma dica é: não espere o INSS escolher o seu benefício. O segurado deverá ele mesmo fazer o pedido da aposentadoria que ele acredita ter direito. Então, se estava esperando se aposentar por tempos de contribuição, talvez já tenha chegado a uma das regras de transição da reforma. Então, se iria se aposentar por idade, os requisitos não mudaram para os homens, só para as mulheres que tiveram aumento de 6 meses na idade mínima a partir de 1º de janeiro de 2020. Então, as mulheres, elas não se aposentam mais com 60 anos. Agora, em 2020, a mulher se aposenta somente com 60 anos e 6 meses. Então, o ideal é você procurar a ajuda de um especialista para ver qual a melhor aposentadoria que se aplica ao seu caso. Embora o INSS garanta que vai conceder o melhor benefício, vá em busca de auxílio. Com 5 regras de transição, você precisa fazer várias simulações para você entender em qual delas você vai se encaixar. Além disso, é muito importante, mesmo para quem fala, faltam 20 anos para me aposentar. Mais ou menos, eu acho. Primeiro, será que é tudo isso? Será que não dá? Que tipo, para quem trabalha como autônomo, não dá para você fazer um planejamento de quanto você vai recolher para você ver quanto que você quer se aposentar? Porque, às vezes, a pessoa tá assim, não ganha o teto, está recolhendo pelo teto e, no fim, não vai fazer tanta diferença, porque vão entrar todos os salários e a média vai ser seca de todos os salários. Agora, uma coisa importante para quem vai se aposentar, que a gente precisa tomar cuidado e a gente deve lembrar, é que existe uma PEC paralela. E essa PEC paralela vai considerar os 80% maiores salários, descartando os 20% menores. Vai passar a PEC? Já passou no Senado. Não sei se passa na Câmara. Mas quem vai se aposentar, é importante pensar. Porque depois que você se aposentou, aquele momento que você se aposentou, se a lei em vigor considerava 100% salário de contribuição, não adianta chorar. Entrou a PEC, mudou, você se ferrou, tá? Não tem jeito. Então, é interessante, dependendo do caso, aguardar um pouco para essa PEC paralela. Tem gente que não faz tanta diferença. Agora, tem gente que faz muita diferença. Então, é importante você analisar caso a caso e ver se vale a pena entrar agora ou esperar mais alguns meses para ver se tem aprovação da PEC paralela. Bom, o site não está simulando, porque ao tentar você simular o benefício no site do INSS, o segurado vai ver a seguinte mensagem: o serviço de simular a aposentadoria está temporariamente indisponível. Estamos atualizando o simulador para adequação às novas regras de aposentadoria. Então, você não vai conseguir fazer simulação no site. É importante você fazer a solicitação na hora certa, porque quando você pede aposentadoria sem chegar na regra de transição mais vantajosa, você acaba tendo prejuízo. Então, muitas vezes, o segurado acredita que a regra de transição por pontos é melhor, mas talvez o pedágio de 100% que dá aposentadoria no valor da média salarial sem descontos acaba sendo mais vantajoso. Agora, se a aposentadoria não está correta, dependendo do valor, saiu R$1.000 a menos, amigo, você tem que desistir, não adianta você receber. Saiu com uma diferença de R$50. Não, eu estou precisando do dinheiro, então vou entrar com uma revisão. Tudo bem. Agora, saiu uma diferença exorbitante, desiste da aposentadoria. Então, se você recebe um benefício muito menor do que você tinha direito, você pode desistir. Para isso, basta não fazer o saque do benefício depositado nem do FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é liberado na aposentadoria. Então, você vai, faz uma cartinha de próprio punho, você anexa lá no meu INSS e aí você junta a carta na Caixa Econômica Federal que você não sacou nem o PIS nem o FGTS.
A desvantagem é que quando você desiste do valor e faz outro pedido, o trabalhador abre mão dos atrasados. Então, em muitos casos, dependendo, é aquilo que eu falei, tem que analisar. Então, você analisa o caso da pessoa. Dependendo do caso da pessoa, você fala, vamos pedir revisão, tá? Então, não analisou aqui, vamos entrar com uma revisão, porque senão você vai perder muitos atrasados. Dependendo do caso, quando o valor não é tão alto. Agora, o valor é muito alto? Não, aí então vamos pedir de novo, porque vai dar muita diferença. Então, tem que ver caso a caso. Não adianta a gente falar aqui, sabe? Porque não, o que é para um é diferente para o outro, e a situação de um é diferente da situação de outra pessoa. Tem gente que está muito apertada, tem gente que tem como esperar. Então, cada caso vai ser analisado. Então, o segurado que adquiriu o direito ao benefício previdenciário a partir de 14 de novembro desse ano entra na reforma. Até o dia 13, inclusive, que a gente analisa como inclusive até o dia 13 é regra antiga. A partir do dia 14, regra nova, tá? Então, isso significa que vai ter que cumprir uma das 5 regras de transição aprovadas ou então a regra definitiva. Então, a gente tem exigências para adiar o pedido. Pedágio de 50%. Então, quem se enquadra nessa regra são segurados que estavam há 2 anos de completar o tempo mínimo para aposentadoria por tempo de contribuição quando a reforma começou a valer. Então, a partir de 20 anos de contribuição para mulheres e a partir de 33 anos de contribuição para os homens. Como é que é o pedágio? É um tempo extra de contribuição. Então, o pedágio é de 50%. Quer dizer que o segurado vai ter que contribuir por mais metade do tempo que estava faltando para a aposentadoria por tempo de contribuição, quando as regras entraram em vigor. Então, no dia 13 de novembro de 2019, entrou a reforma. Aí, o que acontece? Quanto tempo faltava? Se a mulher tinha mais de 28 anos para cima, ela vai cumprir 50% do tempo que faltava para os 30. Então, ela tinha 29 anos. Faltava 1 ano, ela vai ter que cumprir, ao invés de 1 ano, ela vai fazer 1 ano e meio. E o homem, o que faltava para 35 anos, vai acrescentar 50%. O cálculo aqui é complicado nessa regra dos 50%, por quê? Porque a aposentadoria é calculada com 100% dos salários de contribuição desde 7 de 94, não tem o descarte e ainda você vai aplicar o fator previdenciário. Agora, lembrando da PEC paralela, se a PEC paralela entrar, para muita gente vai aumentar o valor do benefício. Então, para algumas pessoas compensa esperar, para outras não. Quem decide? Você apresenta a pessoa que te procura, você apresenta, olha, com a PEC paralela vai ser assim, sem PEC paralela vai ser assim. Você quer o quê? Você quer esperar ou você quer entrar? Aí a pessoa vai decidir o que ela quer fazer. Existe o pedágio de 100%, muita gente relutante com esse pedágio, por quê? Porque para se encaixar nessa regra de transição, você precisa completar a idade mínima de 57 anos mulher, 60 anos homem. Essa idade mínima não sobe, essa idade mínima permanece sempre a mesma. E você vai contribuir com o dobro do período que estava faltando para o tempo mínimo de contribuição, que hoje é de 30 anos para as mulheres e 35 anos para os homens. Essa regra de transição é feita para todo mundo. Não importa quanto tempo você tem, importa o tempo que faltava para os 30 anos mulher e para os 35 anos homem. Só que aqui é uma coisa interessante. Você vai pegar a média dos 100% salários de contribuição desde 7 de 94 até a data da aposentadoria e multiplicar por 100%. Então, essa regra, ela é muito boa. Ela costuma dar os maiores benefícios. Eu gosto bastante dessa regra. Mas é uma regra injusta, porque você trabalha o dobro. É o dobro do que faltava 10 anos para você se aposentar. Vão faltar 20. 5 anos, vão faltar 10. Às vezes, você passou da idade, mas você não tem o tempo. Então, você não se aposenta. Ou então, você tem o tempo, para quem é muito novo, mas não chegou à idade. Fica esperando completar a idade para poder se aposentar. Então, tudo isso, você tem que levar em consideração antes de pedir o benefício. E lembrando da PEC paralela,
que se a PEC paralela for aprovada, vão ser os 80% maiores salários que costumam aumentar. Para quem está no teto, não. Mas para quem está abaixo do teto, tem uma grande diferença. Então, quem analisa é a pessoa. A gente só compete informar. Então, antigamente eu brinco, eu falo, olha, antes a gente passava, antes da reforma, a pessoa me pedia, às vezes por e-mail, a gente fazia o trabalho por e-mail, mandava as regras de transição, mandava o cálculo, é isso, ponto, acabou. Agora a gente manda os cálculos, são 5 cálculos, né, de regra de transição, às vezes 6 com a regra definitiva, a pessoa enlouquece. A pessoa chega no... Aí eu já mando, já faço um resumo no e-mail, falo, ó, essa regra é assim, essa regra é assada, essa regra é assim, essa regra... certeza, marca a reunião, vai lá e a gente espalha o cálculo, todos os cálculos na mesa, explica um por um, explica quanto que a pessoa tem que contribuir, quanto que ela quer receber de aposentadoria, e aí a gente abre tudo e assim, antes você conseguia resolver por e-mail, agora é impossível. E assim, 1 ou 2 só que eu mandei do todo que estava para se aposentar, que pediu cálculo próximo à reforma, eu fiquei de mandar depois. Acho que 2 pessoas só que não pediram a revisão, a reunião presencial, e essas 2 pessoas me mandaram umas 30 dúvidas. Então, para vocês verem como é que está complicado o negócio. Bom, a gente tem concessões que estão paradas, porque o sistema está sem adaptação, as análises dos benefícios estão paradas no INSS, e quando houver liberação, o que ainda não tem data para acontecer, o segurado vai ter direito a receber os atrasados pela espera. É o mínimo, né, que você pode contar. A gente tem a aposentadoria dos pontos, né, que era aquela que fugia do fator previdenciário, agora não é mais. Essa aposentadoria dos pontos, 30 anos no mínimo para as mulheres, 30 anos de contribuição para as mulheres, mais a idade, tem que dar 87 agora em 2020. E os homens, 35 anos de contribuição mais a idade, tem que dar no mínimo 97. Antes, o trabalhador usava essa regra para fugir do fator previdenciário. Agora, essa, por exemplo, a dos pontos, não tem mais o fator previdenciário. Só que você não tem mais a integral. Tá? A aposentadoria vai ser calculada na forma da lei que passou e aumentou a pontuação. Então, é apenas uma alça de acesso para você chegar à aposentadoria. Não vai mais receber o valor integral. Só vai receber aquelas pessoas que têm mais de 40 anos de contribuição, no caso dos homens, e no caso das mulheres, mais de 35 anos de contribuição. Aí essas pessoas recebem o valor integral. Mas de qualquer maneira, mesmo que você chegou nos pontos, você tem que fazer o cálculo de todas as regras de transição. Ainda que você queira se aposentar pelos pontos, você tem que ver na do 100%. Às vezes, você esperando 6 meses, você consegue um benefício muito maior. Agora, com tanta regra, ficou assim, você não pode nem sonhar em chegar e falar, não, eu vou lá, seja o que Deus quiser. Aí você pode entrar numa enrascada. Por quê? Porque depois que concedeu muito a menos, você sacou e você aceitou, aí para pedir revisão é mais complicado. Então, tome cuidado. O INSS, ele é obrigado a conceder o melhor benefício, mas nem sempre ele erra muito. Então, nem sempre isso é o que acontece, é o que a gente vê na prática. Então, todo cuidado é pouco. Faça cálculo, porque não dá mais, nos dias de hoje, com tanta regra vigente, com tanta modificação na legislação, não dá mais para você pedir uma aposentadoria sem você ter um suporte. Porque fatalmente o barato vai sair caro. Você chega lá, você entra no site, você pede, depois não é o que você tinha para receber, você sacou, e aí? Se você esperasse um mês, você tinha um benefício 50% maior. Pode acontecer. Todo cuidado é pouco, você precisa ter alguém para te ajudar. Porque se você for sozinho, você vai quebrar a cara, é 90% de chance. Então, tome cuidado. A gente tem a regra de transição também da idade mínima, que é exigido o tempo mínimo de contribuição de 30 anos para as mulheres, 35 anos para os homens, mais a idade mínima válida no ano do pedido da aposentadoria. Então, a idade mínima que começa em 56 anos para as mulheres, começou em 2019, 61 anos para os homens. E sobe 6 meses por ano
Então, e agora em 2020, é 56 anos e meio para as mulheres, mais 30 anos de contribuição. E 61 anos e meio para os homens, mais tempo de contribuição. Lembrando, Tatiana, você vai falar de novo da PEC paralela, por quê? Se mudar, muda a fórmula de cálculo, ao invés de considerar os 100%, vai considerar os 80% maiores. Isso dá, dependendo da pessoa, um grande aumento. Então, tem casos que é importante a pessoa aguardar a PEC paralela. O sistema está parado, está tudo... Por 3 meses não vai mudar a sua vida. Agora, se o valor aumentar muito, vale a pena você esperar. Se vai dar R$50 de diferença, dependendo da pessoa, entra. Porque aí você tem os atrasados. Agora, se a diferença é grande, por isso a importância. Não tem como falar em direito previdenciário e não falar em cálculo. Quem não faz cálculo, é muito complicado trabalhar nessa área, porque tudo aqui funciona, gira em torno dos cálculos. E toda hora tem modificação e boa parte, né, dessa reforma tirou alguns trechos da Constituição. Então, a gente teve uma desconstitucionalização. Então, alguns trechos, por exemplo, a aposentadoria por idade, a pessoa se aposenta aos 15 anos, a idade é 62 e 65, mas o tempo de contribuição de 15 anos, a lei que vai determinar. Então, ficou de fora essa parte da Constituição. É muito mais fácil você modificar por lei do que você fazer emenda constitucional. Então, aí o pulo do gato. Eles fizeram muita coisa, eles tiraram da Constituição, tá? Eles queriam tirar tudo, mas acabou que eles tiraram algumas partes só da Constituição, onde diz que lei fica valendo essa regra até que lei discipline. Falou isso, já saiu da Constituição. Então, não precisa mais, porque para você mexer na Constituição é muito mais difícil do que você mexer na lei. Então, tem esse porém. E a gente tem a transição na aposentadoria por idade, para quem estava se programando para se aposentar com benefício por idade, que hoje é 60 anos e meio mulheres e 65 anos homem. E o tempo mínimo, que são esses 15 anos, que está fora agora da Constituição. Então, qualquer tempo, lei pode aumentar. Eu acredito que com o passar dos anos, isso vai chegar... A gente vai ter uma outra reforma prevista para daqui 5 anos. Esse tempo de contribuição deve aumentar fácil para 25 anos, assim, coisa fácil. Então, para quem pensa em se aposentar por idade, é bom já ter um pouco mais de tempo de contribuição. Claro que não vai ser do dia para a noite, vai ter uma tabela, vai subindo de maneira gradativa, mas todo cuidado é pouco porque vai aumentar. Bom, gente, essas são as minhas dicas de hoje. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.